Bom dia, queridos estudantes. Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou filmar e dar aula ao mesmo tempo que minha esposa foi para BH. Normalmente é ela que filma, tá? E aí, não sei se vai ficar muito bom, mas eu vou tentar, tá? Então, hoje nós vamos trabalhar... Peraí, deixa eu ajustar aqui. Beleza. O período regencial e também o início do segundo reinado, né? Então, como a gente já viu em outras aulas, o período regencial ele é dividido em regência trina, provisória, permanente, Feijó e Araújo Lima. Tá, vamos tentar entender. A ideia da regência era tirar o poder central, né, do imperador, tá certo? Então, essas duas primeiras regências, que até 35, vai ser o período liberal, né? De 35 a 37 um período intermediário, de 37 a 40 com Araújo Lima vai ser o chamado regresso conservador. Tá. E aí nesse sentido vão surgir três partidos. Os liberais exaltados, que estão aqui, tá? Que defendiam o federalismo, ok? E aí é o quê? É a autonomia das províncias, com o líder Cipriano Barata. Então eram pessoas que queriam realmente autonomia. Tá? Os moderados, que é o segundo grupo aqui, né, eles defendiam a coroação de Dom Pedro II, no entanto, restringindo seus poderes. Então eram liberais, né, mas moderados, defendiam Dom Pedro II, poder central, mas com poder limitado, e não como Dom Pedro I fazia, né, autoritarismo. Então, os exaltados não queriam a volta do imperador, não. Queriam manter a regência, a autonomia das províncias e que os próprios brasileiros governassem. E os restauradores que queriam a volta de Dom Pedro I. Beleza? Né? O líder José Bonifácio. Tá, então, as principais medidas. Código do Processo Criminal. O que significa isso, o Código do Processo Criminal em 32? O habeas corpus. O que significa? A possibilidade do réu poder responder seu crime em liberdade. Até então não tinha isso. Tá? Segundo, a Guarda Nacional, né, foi um pouquinho antes do processo, tá? Que é justamente essa questão para ajudar a conter revoltas e tudo mais, que infelizmente vão ter muitas revoltas nesse período. Né? E o principal, em 34, foi o ato adicional, que de fato foi uma vitória para os liberais exaltados. Por quê? Porque o ato adicional dava mais autonomia para as províncias. Né? Então, alguns historiadores, eu coloquei até em negrito aqui, ó, afirma que o ato adicional foi uma breve experiência republicana no Brasil monárquico. Né? Por quê? Porque até então, as repúblicas que estão se formando na América Espanhola, todas são baseadas nisso aqui, na autonomia das províncias, assim como os Estados Unidos. Então, nesse momento, vai ser o primeiro momento que o Brasil vai viver essa experiência, apesar de ser monárquico. Né? Então vão ter as assembleias provinciais, beleza? Porém, nesse período mais liberal vão surgir revoltas, que nós vamos falar delas mais pra frente, tá? Em várias regiões do Brasil. Tranquilo. Depois do ato adicional, entra uma regência una do Feijó, tá certo? Né? O Feijó manteve-se na função até 37, quando renunciou ao cargo, porque ele estava com um problema de saúde. E aí entra o Araújo Lima. Esse período do Araújo Lima é chamado de regresso conservador. E aí aqueles partidos lá vão se formar, né, simplesmente dois, liberais e conservadores. Qual que é a diferença? Os liberais defendiam a autonomia das províncias e os conservadores defendiam o poder centralizado. Então, um defendia o poder descentralizado e o outro o poder centralizado. Né? Então, com todas essas revoltas ocorrendo, o que o Araújo Lima cria? A lei de interpretação do ato adicional. O que significa isso? Né? A volta do poder centralizado. Então, com a lei de interpretação do ato adicional, acaba a autonomia das províncias e qual que vai ser a tendência agora? A tendência é o poder ser centralizado. Então, nesse mesmo ano de 1840, vai haver o golpe da maioridade. E, curiosamente, os liberais é que vão dar esse golpe. Porque os liberais vão perceber que o poder vai ser centralizado de qualquer maneira. Então não adianta eles se manterem ali liberais. Né? Vai ser bem interessante para eles poderem participar, né, do governo de Dom Pedro II. Nós vamos ver mais para frente.